E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de React Native Aprendiz, aula 3. E nessa aula, então, nós vamos desenvolver o design do nosso app OneBit Health. Se você não fez a aula 2, está chegando aqui na aula 3, eu recomendo que você volte, faça a aula 2, porque nós vamos dar continuidade na aula 3 agora no nosso app OneBit Health, que nós desenvolvemos a estrutura com os componentes básicos do React Native. E agora nós vamos focar na estilização, no Style Sheet do React Native, entender como o React Native lida com a estilização do nosso app. Então nós vamos agora dar uma estilizada no nosso aplicativo para melhorar a experiência, né? Nós desenvolvemos um app puro lá, sem nenhum estilo, né? Somente com o estilo padrão que o React Native vem ali quando a gente cria o projeto no Expo. E agora nós vamos estilizar cada componente para que ele tenha a cara do nosso aplicativo, conforme a gente viu lá na aula 2, tá bom? Então vamos colocar em prática os nossos conhecimentos. Como eu disse lá na aula 2, era importante se você tivesse acessado a documentação e estudado um pouco mais sobre o Style Sheet, tá? Isso é importante para que você possa aprender de fato e aprender também a pesquisar, a aprender, ler a documentação do React Native é uma documentação muito boa. Espero que você tenha pesquisado e feito esse desafio, tenha se aventurado lá em aprender um pouco mais direto na documentação, testado, tentado aplicar algum estilo. E aí vamos pegar todo esse conhecimento, colocar em prática, vamos entender um pouco, passo a passo, como estilizar o nosso app aqui dentro do React Native. Eu tenho já aqui o projeto aberto, então eu peguei o nosso projeto da aula 2. A gente está dentro de app.js aqui. E eu estou espelhando ele aqui já na tela do meu celular. Então, como o nosso foco nessa aula é o Style Sheet, né? A gente vai aprender mais sobre como o React Native lida com os estilos do aplicativo. A gente vai começar a criar os estilos passo a passo aqui para deixar o nosso app um pouco mais bonito e melhor de utilizar, né? Hoje ele está muito simples. A gente precisa dar destaque para o título, né? Melhorar esses inputs. A gente vai melhorar esse botão aqui. Vamos colocar alguns estilos bacanas. Por padrão, quando a gente importa o Style Sheet aqui do React Native, o React Native trabalha com o Flexbox. Então, repare que conforme a gente insere os componentes, eles automaticamente vão ficando um abaixo do outro. Então, isso é o padrão do React Native que vem com o Flex Column, né? Como padrão, Flex Direction como column. Então, tudo que a gente vai inserindo vai ficando um abaixo do outro. Então, o React Native trabalha muito com o Flexbox, né? E isso facilita muito na criação e na estilização do nosso app. Porque o Flexbox, ele tem uma estrutura onde é muito fácil a gente manipular todo o filho que está dentro de um componente Py, né? Veja que aqui a gente tem uma view, container, e a gente tem title e form, né, como componente filho. Então, se eu quiser manipular isso, é muito fácil. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui no itens, por exemplo, e colocar flex start, né? E salvar, e veja que eu consigo manipular. Se eu quiser colocar totalmente à direita, eu posso colocar flex end. Então, o Flexbox é muito legal, porque ele permite a gente manipular todo elemento filho dentro do Py, né? Isso ajuda muito a gente a estilizar, mas isso é uma das coisas que a gente tem que saber como funciona dentro do React Native, que ele usa o Flexbox por padrão. Outra coisa que a gente tem que se atentar e perceber aqui é que o nosso estilo, ele não é um estilo CSS, ele é um pouco diferente, né? Aqui no React Native a gente trabalha com JavaScript e por isso a gente passa um objeto JSON aqui. Então repare que no final de cada linha a gente põe uma vírgula, porque ele é um objeto JSON aqui. E a gente tem o padrão de camel case na hora de setar os nomes dos estilos. Então, background color com C maiúsculo, né? Assim como o align items, justify content também. Então, a gente vai ter font size, assim, né? O size com S maiúsculo e basicamente todos os estilos disponíveis ali no CSS a gente consegue usar ali dentro do React Native usando o camel case, tá bom? Bom, dito isso, e a gente entendendo que ele trabalha com o Flexbox por padrão, e que a gente vai usar o camel case no objeto JSON, a gente vai começar a estilizar e criar os estilos. E para isso, nós vamos criar dentro de cada pasta, nós já temos o index, né, para cada uma dessas pastas. Então, form, ele sempre renderiza o index do form. Title, ele sempre renderiza o index do title. Nós vamos criar para cada uma dessas pastas agora o style.js. E dentro desse style.js, a gente vai colocar o estilo. Por que a gente vai fazer isso? Porque aqui a gente está, conforme a gente está construindo, chamando um estilo que ainda não foi criado, né? E a gente importando, então, o nosso arquivo de style aqui em cima, quando a gente for chamar o style, esse estilo vai estar disponível e facilita bastante na hora da gente desenvolver, porque a gente vai ver os estilos que já estão disponíveis no nosso style CSS para o nosso component. Vocês vão ver que na prática vai ficar bem simples. A gente tinha criado uma pasta main também aqui, né? Para exemplificar que a gente pode ter então
um componente principal e importar o form e depois importar ele aqui dentro do nosso index. Só que a gente importou o form direto e vamos trazer esse view aqui principal para usar esse estilo. Então a gente vai poder descartar o nosso main aqui, tá? Nós não vamos utilizar ele, porque a gente vai estilizar direto no nosso form e deixar o nosso app um pouco mais simples. E vai facilitar essa estilização para a gente focar 100% no estilo. Mas nada impede de você criar outros components para melhorar a forma de você organizar o seu código, tá bom? Bom, feito isso, vamos começar o estilo, vamos no código aqui, né? Praticar o style aqui do nosso app. E vamos começar pelo app.js. Nosso app.js, ele veio com o padrão aqui, o Flex Zoom, né, que basicamente fala que a gente quer usar 100% na nossa tela. E a gente está com uma cor aqui branca aqui, né? A gente pode mudar essa cor então para a gente deixar uma cor cinza. Tem uma cor já anotada aqui que a gente tinha determinado no nosso layout. E0, E5, E5. É um cinza clarinho. Tá, nós vamos tirar então o nosso Align Items e o nosso Justify Content Center, tá bom? E a gente vai colocar aqui, vamos salvar, ele vai subir aqui para cima, ele vai perder a estilização. E para que ele saia de trás dos nossos ícones lá, padrão do celular, a gente vai colocar só um padding top aqui. Padding top de 80, ele já vai descer um pouquinho. No nosso app.js é isso, a gente vai deixar ele padrão aqui como vem, né, quando a gente cria o projeto. Mas nos outros arquivos a gente vai mudar um pouco. Lembrando que para usar o style sheet dentro do React Native, a gente precisa sempre importar ele do React Native. Você vai tentar criar uma const aqui, estilizar e vai dar erro. Sempre é bom reparar aqui, observar que a gente tem que ter importado do React Native para a gente poder criar essa const, né, e em seguida criar o nosso estilo. Dentro das pastas, então, já vamos criar o nosso arquivo style.css.js, desculpa. E dentro de result, a gente vai criar também o nosso style.js, ok? E agora para cada uma dessas pastas a gente vai ter o index e vai ter o style. Vamos criar para o title também .js. Então a gente já sabe que quando a gente quiser dentro de title adicionar novos componentes do React Native, a gente mexe dentro de index.js aqui no nosso title. E quando a gente quiser adicionar estilos ao nosso title, a gente vai dentro do style.js. A gente tem um atalho aqui para a gente poder criar esse componente mais fácil. E aqui a gente vai colocar os nossos estilos então. Então, uma vez que a gente preencheu o estilo do nosso app.js, vamos começar aqui pelo nosso title, né? Para já começar a dar uma cara do nosso aplicativo. Dentro do title, então, a gente vai ter um view e um text. E a gente vai criar um estilo para esses dois, né? O view é o conteúdo onde o nosso text do title está inserido, né? E o nosso text, de fato, a gente vai ter um estilo para o text. Então, para isso, a gente vai começar aqui com um estilo chamado Box Title. Dentro de Box Title, a gente vai falar que a gente quer que o nosso text, né, que é o nosso filho do nosso view, a gente quer que ele centralize. Então, a gente vai dar um Align Item Center para a gente aqui. Então, pronto, ele vai ficar centralizado já. E a gente vai dar um Justify Content também Center, que é para ele poder ficar alinhado tanto na horizontal quanto na vertical. Nós vamos usar um padding também de 10, que é para ele poder ter um espaço ali. E basicamente no nosso box title vai ser isso, ok? E aí a gente vai ter um outro que vai ser o text title, que é para a gente estilizar o texto do título em si, propriamente dito. Então a gente vai colocar um color para a gente poder mudar a cor padrão desse title. A gente vai colocar FF0043. Nós vamos colocar um font size 24 e nós vamos colocar um font edit bold aqui, tá? Que é para ele poder ficar como se fosse um negrito ali, né? Dar um destaque maior ali. Bom, agora com o nosso estilo já criado aqui, basicamente a gente está importando o style sheet do nosso React Native, criou o nosso const style, definimos aqui então o nosso objeto JSON e a gente dá um export default para ele poder ser reconhecido aqui dentro do nosso index. Com o nosso style criado, dentro do nosso index.js do nosso title, a gente pode vir aqui então e dar um import style from /style, certo? A gente não precisa passar o caminho, né? .js é a extensão, ele já compreende que é
um style.js, e aqui dentro agora a gente pode chamar assim, style. Quando eu quiser passar um estilo inline aqui, a gente pode, por exemplo, colocar aqui font size, tá vendo? A gente pode fazer isso, tá? Funciona. Mas como a gente criou o arquivo, nós vamos importar e vamos consumir o style do nosso arquivo. Então, quando eu passar aqui styles, ponto, ele já vai falar para mim quais são os meus estilos que estão disponíveis para mim. Por isso que eu falei que é importante a gente criar um arquivo separado, porque agora eu tenho esses dois arquivos. Como o nosso box title é o nosso view, então eu vou colocar o box title aqui. E vou pegar um novo estilo, que é o nosso style.text title. Então a gente tem o box title, que é onde o nosso title vai ficar envolvido, e o nosso text title é o estilo que a gente quer para o nosso título, certo? E aí ele já mudou de cor, centralizou, ficou conforme a gente tinha estilizado lá. Vamos agora para o nosso form, então. Dentro do nosso form, como eu disse, agora a gente vai estilizar aqui dentro dessa view principal, que é onde está todo o nosso formulário. Dentro da nossa view principal a gente vai ter a view do form específico, e depois a gente vai ter o component result IMC, que é onde a gente vai exibir o resultado de fato aqui embaixo. Hoje ele está pequenininho aqui, nós vamos dar uma ênfase legal para ele também, né? Porque quando o usuário clicar ali, ele vai ter o resultado assim maior, né? Para ele visualizar vai ficar melhor. Então vamos começar a estilizar então o nosso form.js e vamos fazer a mesma coisa. A gente vai vir dentro de style do nosso form, vamos criar o nosso component aqui, importar o style sheet do React Native. E aqui agora dentro do nosso style, né, a gente já tem o export default, a gente pode começar a criar o nosso estilo.